Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu vou responder uma pessoa. A pergunta é: o que é ser um verdadeiro adorador? Ela baseou-se em João capítulo 4, 23 e 24, quando Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Foi traduzido um versículo para nós que está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, que Davi, depois do trabalho, ele trocou de roupa, entrou no templo e adorou a Deus. O problema dessa tradução é que a palavra que ali está não é adoração. Ali está escrito Vestahaver. Vestahaver quer dizer prostrar-se e não adorar. Então, naquele momento, Davi, ele simplesmente fez um ato que faz parte da adoração. A palavra adoração é avodar. Avodar é a mesma palavra para trabalhar. Ou seja, uma vida de adoração é uma vida de trabalho para Deus. Daí vem um outro problema, o que é trabalhar para Deus? Então adorar a Deus não é tão simples assim como parece, né? Trabalhar para Deus é você ter um trabalho numa instituição, você ser um pastor, você ser um diácono, você ser um evangelista, ou você ser um missionário. Trabalhar para Deus é você sair entregando. Não, não é esse o sentido de trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é se dedicar a Deus. Nesse processo de se dedicar para Deus, onde entra a palavra adorar. Quando você se dedica a Deus. Então, como que você vive uma vida inteira de adoração a Deus? Existem 3 âmbitos da nossa vida que nós precisamos concluir, completar, para nós termos uma vida completa de adoração, aceitável diante de Deus. Primeiro está no aspecto físico. O que é o aspecto físico? É a nossa conduta, é a nossa vida moral. E como nós servimos a Deus com a nossa conduta, sendo justo. Ser justo não é somente você achar que você está certo e fazer aquelas coisas que você acha que você fazendo você está certo, não. A palavra justiça, tzadik, ela está além disso. É você escolher a verdade acima de tudo. Porém, quando essa verdade, ela é verdadeira. Nem sempre a verdade ela vem com fundo de verdade. E eu vou te explicar dentro da Bíblia. João 8, quando lançaram aquela mulher adúltera aos pés de Jesus. Eles não estavam mentindo, eles estavam falando a verdade. Porém, aquela verdade tinha um fundo capcioso. Ou seja, ela não era verdadeira. Eles não queriam matar aquela mulher, até porque eles não poderiam matar aquela mulher. Eles estavam a serviço de Roma. Não se esqueça que Israel era subjugado por Roma. Então, só o imperador romano poderia decretar a pena de morte. Então, quando eles trazem aquela mulher até Jesus, eles não estão nem aí com a mulher. O negócio ali é colocar Jesus numa saia justa, porque eles queriam de toda maneira pegar Jesus em alguma coisa para condenar Jesus. E quando eles dizem, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda matar. Eles usaram a verdade, que é a palavra de Deus, para tentar fazer com que Jesus, ou ele, negasse Roma como império. Ou seja, se Jesus falasse para eles, no simples fato de Jesus falar para eles, não,
ela pode morrer, ela deve morrer, eles já poderiam ir até Roma e colocar Jesus como rebelde, porque Jesus estava desobedecendo a ordem de Roma, mandando matar uma pessoa. Então, essa era a estratégia deles. E se Jesus falasse, não, vocês não podem matar ela, Jesus estava negando a lei de Moisés. Ou seja, eles também poderiam colocar Jesus como herege e ir até Roma e pedir a morte de Jesus por Jesus ser um herege. Você está entendendo que essa verdade, ela não é verdadeira? Por mais que eles estavam usando a Bíblia, eles não estavam conduzindo a verdade com a verdade? Aqui entra N coisas que nós vamos ficar 3 horas aqui num vídeo e não vamos sair dessa parte. Então nem sempre a verdade ela vem com fundo de verdade. Então, para ser justo, nós precisamos literalmente viver a verdade, e não só a verdade bíblica, a verdade moral, a conduta moral. Nós precisamos ser justo diante de Deus e diante das pessoas. Justo diante de Deus é quando nós estamos sozinhos, dentro do nosso coração, no nosso sentimento. E justo diante das pessoas é nós termos uma conduta que as pessoas não têm com que e por onde nos condenar. É escolher a verdade acima de tudo, mesmo que seja prejuízo, mesmo que leve a um processo totalmente de dor, de perda, não importa. A justiça é a justiça a partir do momento que a verdade é verdadeira. Então nós precisamos, para servir a Deus, nós precisamos primeiramente ser justo, ter uma vida, conduta de justiça, praticar a justiça e não forçado ainda. Isso tem que ser natural. Eu não vou fazer isso porque isso não é justo. Não é porque o outro está vendo, porque não. A minha vida, ela está ligada a uma vida de justiça. O segundo aspecto, para nós adiantarmos esse vídeo, agora sai do aspecto físico, que é essa conduta moral, que dentro dessa conduta moral, se você praticá-la ela de coração, ela sendo natural de você, você vai entrar dentro daquelas leis que você não vai matar, não vai roubar, não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar nada de ninguém. Todas as leis morais estão dentro dessa vida de conduta de justiça. O segundo âmbito agora, ela é interior, ela é mental, ela faz parte da sua mente. Isso faz parte da sua fé. Você primeiro saber quem é Deus. Quem Deus é. Se você, dentro do seu coração, da sua mente, você conhecer Deus, eu não estou falando ouvir falar de Deus, eu não estou falando ler a Bíblia e ler alguma coisa que fala sobre Deus, você ouvir testemunhos sobre... Não, estou falando você conhecer Deus. Isso é uma experiência particular com Deus. Você vai, dentro desse conhecimento particular com Deus, conhecer Deus, meu irmão, quem caminha com Deus ama Deus. Não tem como alguém que conhece Deus de verdade se afastar dos caminhos de Deus. Não existe ex-salvo. Me desculpa você que acredita no livre-arbítrio, eu também acredito no livre-arbítrio, mas não existe ex-salvo. Porque uma experiência com Deus, jamais as pessoas voltam atrás. Jamais, jamais. Então, você saber quem é Deus, você conhecer Deus. Deus, ele não é só o criador de tudo e de todos. Deus é muito mais além do que isso. Deus não é infinito.
Ei, essa expressão infinito foi nós que criamos, porque nós não vamos conseguir ter uma palavra que não está ao nosso alcance de conhecimento humano. Então nós colocamos essa expressão que Deus é infinito, porém Deus não é infinito, porque para ser infinito precisa ter um começo. Ela é infinita porque ela não tem fim, mas ela teve um começo, e Deus ele é atemporal. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não teve início e nem terá fim. Então, ou seja, Deus é. É por isso que muitas pessoas, Deus não existe. Deus não existe mesmo. Não, Deus não existe. Deus é. Tem muita diferença de dizer que ele existe e que ele é. Ele é Deus. Independente de qualquer coisa, ele é Deus. Então, se você tiver essa consciência que Deus é, e outra, perde esse medo do diabo, porque o diabo não é nada. Eu não estou dizendo que ele não tem força, que ele não tem poder, que ele não tem domínio sobre as trevas, que ele não tem domínio sobre o campo natural. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ele não é nada perto de Deus. O problema é que nós temos mais medo do diabo do que temor a Deus. Nós só recorremos a Deus ou para querer alguma coisa, ou por medo de ir para o inferno. E isso não é ter fé em Deus. Isso não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é você saber quem Deus é. E nós precisamos fazer um vídeo só sobre isso, para você entender o que é conhecer realmente a Deus. Isso é independente de religião, independente de placa de igreja, isso é independente de família, isso é independente de qualquer coisa. Isso está aqui dentro de você. Isso faz parte do seu interior, da sua mente, que a Bíblia traduz como coração, mas é o seu psique, a sua mente. Você ter fé naquilo que você conhece e não naquilo que você ouve falar. É por isso que você fica nesse drama aí. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus vai me dar? Será que Deus não vai me dar? Cara, se você conhecer Deus, você cai fora disso tudo. Você vai ser totalmente diferente. Você vai entender a vida se você entender Deus, conhecer Deus. Então isso faz parte do processo de servir a Deus. Você serve a Deus no âmbito físico, que é a sua conduta de justiça, para você ter uma vida moral. Você serve a Deus dentro do seu coração, e aqui entra a fé, entra você saber quem Deus é, e jamais você cometerá idolatria sabendo quem Deus é, porque você não vai colocar mulher, você não vai colocar filho, você não vai colocar imagem, você não vai colocar carro, você não vai colocar nada acima desse Deus, porque você sabe que ele é tudo. Então, nesse contexto de fé, você já está adorando a Deus com a sua vida. Só que existe um outro processo para concluir essa vida de adoração. Não é só o âmbito físico ter uma vida de justiça moral. Não é só você ter fé, acreditar, ter convicção e saber quem Deus é, porque Satanás conhece Deus muito melhor do que qualquer tipo de criatura. Ele conhece mais Deus do que os anjos. Ele conhece muito mais Deus do que qualquer outra criatura. Então, não está só nesse âmbito. Nós precisamos entrar no outro âmbito agora, que faz parte do ser, da criatura de Deus. Nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança de Deus. Não é, muita gente acredita que nós somos a imagem de Deus, porque Deus usa o hebraico usa a expressão tselem. Tselem quer dizer sombra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque Deus tem braço, perna, Deus tem isso e aquilo. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque Deus criou o ser humano com os atributos dele.
O homem nunca vai ser Deus porque Deus não colocou nele a divindade, mas Deus, a deidade. Deus colocou nele a divindade, que é os atributos dele. Então nós somos um ser divino por ter os atributos de Deus, mas nós não somos uma deidade, ou seja, nós não somos Deus. Nós somos uma criatura de Deus que temos uma parte divina dentro de nós. Só que essa parte divina, que o hebreu chama de Atzratov, essa é a parte divina dentro de nós. Porém, quando o homem pecou, entrou o mal, que o hebreu, o hebraico chama de Atzarará, que é o lado mal do ser humano. Então, quando nós pecamos, o homem pecou, saiu esse lado divino, que é os atributos de Deus, e entrou o lado só da criatura. Nós se tornamos simplesmente uma criatura de Deus. Nós continuamos com a nossa alma, nós continuamos com o nosso psique, né? A alma, o espírito de vida, nós continuamos com o nosso espírito, porém nós não temos mais a parte divina dentro de nós. Nós só temos a parte da criação. Nós não passamos de um ser criado. Porque o Atzarará, que é o lado mal, entrou dentro de nós, e esse lado mal, ele fez com que nós nos afastássemos de Deus. Então, como nós podemos ter uma vida completa de adoração a Deus? Buscando esse lado divino que nós perdemos. Esses atributos de Deus em nós. Nós só vamos alcançar isso através do Espírito Santo. Se nós não aceitarmos Jesus nascer de novo, nós nunca vamos conseguir ter essa parte divina de volta dentro de nós. É só através do Espírito Santo, pela morte e ressurreição de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E o que é essa parte divina? É nós vivermos, não é nós termos, é nós vivermos esses atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus que Deus colocou em nós? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Existe uma expressão que talvez você não vai entender, até colocaram no último vídeo que eu fiz, uma pessoa fez um comentário lá e ele não está errado, ele está certo, que Deus não pune ninguém. Realmente Deus não pune ninguém. É nós que nos punimos quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus deseja que a gente faz. Deus não pune ninguém. Então, quando nós deixamos de ter esses atributos de Deus, de viver esses atributos de Deus, nós nunca vamos representar Deus. E nós não representando Deus, nós nunca vamos ser um adorador de Deus. Então nós precisamos amar, nós precisamos ter íntima compaixão, que é o que é íntima compaixão? É você se colocar no lugar do outro. O que é ter misericórdia? A miséria do coração é você sentir o que o outro sente. Quando você ama, tem íntima compaixão e tem misericórdia, você se torna um tzadik. O que é isso? É um justo. Só que a mesma expressão tzadik, ela quer dizer caridade. Você tendo amor, compaixão e misericórdia, você vai praticar automaticamente a caridade. A caridade não é você dar o que você tem para os outros, é você se doar pelo outro. Isso independente de quem a pessoa é. Se a pessoa é aquilo que você queria que ela fosse, se ela não é, importa-se o que ela é, importa quem você é.
Porque se Jesus se importasse com quem nós éramos, você acha que ele ia morrer por nós? Ele se importou com quem ele era. Por isso que ele venceu. Ele não venceu na cruz, ele venceu lá no Getsêmani. A cruz foi só o processo que ele percorreu para concluir aquilo que ele já decidiu no Getsêmani, porque foi no Getsêmani que ele sofreu todas as dores emocionais, dores no corpo, dores espirituais. Foi lá no Getsêmani. Então, não é quem nós somos que Jesus fez, é quem ele é, por isso que ele fez. Então, se nós tivermos esses atributos em nós, não importa quem a pessoa é, importa quem nós somos. E nós não vamos nos preocupar se a pessoa vai corresponder ou não aquilo que a gente fizer por ela. Porque é nós, é para nós, é em nós, está em nós. E isso faz parte da nossa vida de adoração a Deus e não às pessoas. Nós servimos as pessoas porque nós servimos a Deus. Nós amamos as pessoas porque nós amamos a Deus. Nós abraçamos as pessoas porque nós estamos agarrados com Deus. E aqui vem a palavra fé em hebraico, quer dizer emunar, que é abraçar com força. Agarrar com força, não tem nada a ver em você acreditar. Não, é você estar agarrado com força nisso que você confia. Então, trabalhar para Deus, que é a mesma coisa que adorar a Deus, não é você fazer, é você ser. Você entendendo isso, você não vai precisar levantar a mão, você não vai precisar ficar de pé, você não vai precisar se ajoelhar, você não vai precisar ir em lugar nenhum. Não estou dizendo que você não precisa ir na igreja, tá, irmão? Não entenda isso. Eu estou falando que você não vai precisar fazer nada, porque você, a sua vida, é uma vida de adoração. Você pode fazer como Davi fez, ir lá e se prostrar. Mas aquilo dali não é um momento de adoração. Aquilo dali faz parte da adoração, mas não é adoração. A adoração é você ter uma vida completa. Você ter uma vida, uma conduta moral. Você saber quem Deus é e não colocar nada no lugar de Deus. E você amar o próximo como a ti mesmo, porque você ama a Deus. Então está tudo ligado a Deus. É uma conexão direta que não tem como desvincular. Ou você está em Deus e é uma nova criatura, ou você continua no mundo de pecado. E se você é uma nova criatura, você não vai fazer nada. Você já é um verdadeiro adorador. Esse é o que o Pai procura. Então, ser um verdadeiro adorador é ter uma prática de vida. E não um momento, uma atitude momentânea. Espero que eu respondi a pergunta dessa pessoa. Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.